pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula sobre Inbound Marketing. Meu nome é Tainá, eu sou produtora de conteúdo e responsável pelas mídias sociais aqui da Jetmob. Você provavelmente já ouviu falar do termo de Outbound Marketing, mesmo não sabendo o que isso significa. Pera aí que eu vou te explicar o que é. Outbound Marketing também é conhecido como marketing tradicional. No marketing tradicional, as empresas vão até o cliente através de ligações, e-mail, bancas em eventos, ou seja, é uma oferta direta. A empresa fala e o cliente ouve. Muitas vezes isso não dá muito certo, porque o marketing tradicional ele é feito muito com anúncios, enfim. Mas nem sempre o marketing tradicional dá certo, porque tu vai direcionar para uma grande quantidade de pessoas, ou seja, é uma enorme audiência e muitas vezes essas pessoas elas não estão preparadas para a compra. É aí que entra o Inbound Marketing. O Inbound Marketing é exatamente o oposto do marketing tradicional. O principal objetivo dele é atrair, converter e encantar as pessoas para que elas se aproximem de ti até elas estarem prontas para a compra. Ele também é chamado de marketing de atração e vai funcionar através das seguintes bases que ele vai ter, que vai ser o SEO, o marketing de conteúdo e estratégias de redes sociais. Então, o principal objetivo, o principal foco do Inbound Marketing é conseguir a permissão dessas pessoas, desses visitantes, para que a empresa, ou seja, você, imobiliária, possa ter um contato mais direto com essas pessoas. E o principal meio para atingir esse objetivo é tu fazer conteúdos relevantes para o teu público. Conteúdos que, quando as pessoas tiverem alguma dúvida e elas forem procurar esses conteúdos na internet, elas vejam o seu blog e o seu blog possa, ou seja, o seu conteúdo vai auxiliá-la nessa dúvida. Para iniciar essa estratégia de inbound marketing, você precisa ter uma persona. Então, uma persona é um personagem semi-fictício, tá? Que vai ter um nome, tu vai pesquisar interesses do que seria o teu cliente ideal. E é assim que tu vai começar a tua estratégia de inbound marketing e também de marketing de conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo do YouTube que a gente tem sobre como criar a sua persona, enfim, porque a persona é tão importante no mercado imobiliário. Mas então, quais são os benefícios de fazer um inbound marketing? O principal deles é que você consegue uma aproximação muito maior com o seu cliente, com o visitante. Então você vai saber quais são as principais dores deles, o que eles precisam resolver. Consequentemente, os seus clientes e visitantes, eles vão ter uma confiança muito maior em você, porque eles sabem que vocês vão estar ali para resolver os problemas deles. Os custos em marketing também vão ser muito baixos. Por quê? Porque tu não precisa ficar gastando dinheiro com anúncio, enfim, largando anúncio para tudo quanto é lado e não ter um direcionamento específico. Você também pode ter uma mensuração de dados em tempo real. Tá? Por exemplo, no Outbound Marketing, você coloca um outdoor da sua imobiliária. Você não tem como mensurar quantas pessoas olharam para aquele outdoor e ligaram para vocês para completar uma venda. Já com o Inbound Marketing, você consegue fazer essa mensuração em tempo real, ver o que você precisa melhorar na sua produção de conteúdo, na forma como você está distribuindo o conteúdo e assim otimizar cada vez mais os seus processos de marketing. O processo de Inbound Marketing funciona da seguinte forma. Ele vai ter 4 etapas. A primeira delas é a etapa de atração, onde estranhos vão virar visitantes. A segunda etapa vai ser a etapa de conversão, onde visitantes vão virar leads. A terceira etapa é a etapa de vendas, onde leads vão virar clientes. E a última etapa é a etapa de encantamento, onde clientes vão virar promotores da sua marca. Então, lead é quando tu tem alguma informação do teu visitante. Por exemplo, tu conseguiu um e-mail dessa pessoa, o telefone, nome completo. Quando tu tem essas informações da pessoa, ela se torna um lead, tá? Então, enfim, só para esclarecer um pouquinho para vocês.
Agora a gente vai falar um pouco das etapas do funil de venda dentro do inbound marketing. Então, o funil ele vai ser dividido em 3 partes: topo, meio e fundo de funil. O topo de funil, a gente vai ter a etapa de atração e descoberta, na qual as pessoas, elas talvez nem saibam que elas têm um problema, ou elas sabem que elas têm um problema, mas querem descobrir mais sobre isso. Então você vai fazer conteúdos relacionados a isso. Exemplo, você pode, você trabalha com determinados bairros da sua cidade e você faz conteúdos sobre a vizinhança de um bairro, sobre o que naquele bairro tem para fazer, enfim, coisas nesse sentido. Alguns exemplos de conteúdo de topo de funil. Exemplo, você trabalha com o bairro Vila das Flores, tá? Na sua imobiliária. Você tem casas para vender lá, para alugar, enfim. Então você vai escrever um texto, por exemplo, sobre a vizinhança do bairro Vila das Flores. Esse é um conteúdo de topo de funil. Agora, alguns exemplos de formas de conteúdo. Podem ser posts para blog, posts nas mídias sociais, como Facebook, Instagram, vídeos para o YouTube, enfim. Tudo isso pode ser conteúdo de topo de funil. Você deve estar se perguntando por que isso é tudo representado por um funil. Bom, porque quando as pessoas vão passando pelo funil de vendas, você vai educando elas. Ou seja, você vai polindo essas pessoas até elas chegarem na etapa final, que é a etapa de compra. Uma dica que eu queria passar para vocês é que 80% do conteúdo que vocês produzirem deve ser para topo de funil, tá? Por quê? Porque é onde estão a maioria das pessoas. E depois você deve dividir entre 20% entre conteúdo de meio e fundo de funil. Então, a etapa de meio de funil é a etapa de consideração e intenção. Ou seja, a pessoa, ela já está procurando por soluções, já está começando a procurar soluções ou está indo mais a fundo no problema. Qual é o principal objetivo do meio de funil? O principal objetivo dele é o quê? Conseguir informações dessas pessoas para que elas possam virar leads, tá? Eu já expliquei para vocês o que significa lead. Então é nessa etapa que a gente vai começar a ter os leads e logo após você vai precisar começar a nutrir esses leads. É extremamente importante que você faça isso. Você vai fazer essa nutrição através de e-mails segmentados que eu vou explicar mais tarde para vocês. Só que você deve estar se perguntando, como é que eu vou conseguir a informação dessas pessoas? Aí é que tá. No meio de funil, você vai entregar algo de valor para essas pessoas e receber em troca os dados delas. Então, o que seria esse algo de valor? Um texto no blog mais avançado, obviamente, que o de topo de funil, um e-book, tá? Enfim, tem várias outras opções. Um exemplo que eu vou te dar aqui. Você vai fazer um e-book sobre manual de locatário, tá? Já é um conteúdo um pouco mais avançado. Você vai fazer um e-book para essa pessoa e ela vai te dar em troca os dados delas. No conteúdo de topo de funil, como a gente já viu que é a etapa de descoberta, você não pode, em hipótese nenhuma, mencionar a sua empresa, tá? No meio de funil, que é a etapa de intenção, você pode mencionar. Quando eu digo mencionar, é bem não explícito, tá? A sua empresa. Agora, no fundo de funil, você deve mencionar a sua empresa. Por quê? Porque o fundo de funil é a fase de avaliação e decisão. Qual imobiliária eu devo escolher para atender às minhas necessidades? E como é que você vai responder isso? Através de conteúdo mais avançado e direcionado para aquela pessoa. Então, exemplos, tá, de alguns conteúdos. Cases de sucesso de pessoas que compraram imóveis com vocês, alugaram imóveis com vocês, tá? Que tiveram uma ótima experiência com a sua imobiliária e até páginas do seu site vão ser conteúdos de fundo de funil.
Então, é importante lembrar que o seu conteúdo de fundo de funil, ele responde as seguintes perguntas. Por que aquela pessoa tem que escolher fazer negócio com a minha imobiliária e não com concorrentes? O que eu tenho de diferencial para oferecer para essas pessoas, para elas fazerem negócio comigo? Tá? Isso é extremamente importante. Então, como fazer as etapas de processo do inbound marketing? Eu já falei para vocês que o inbound marketing tem 4 etapas, que é atração, conversão, venda e encantamento. Então, a atração. Nela, você vai precisar atrair pessoas estranhas para você. E como é que você vai fazer isso? Tá? Você vai precisar de um blog, que é a principal ferramenta de conteúdo hoje em dia que nós vamos ter, que vai ser o que vai vender o seu conteúdo. Você precisa ter um site, porque esse site irá vender o seu produto, tá? E você precisa ter mídias sociais também, para que você possa fazer a distribuição desse produto. E também é interessante que nessa etapa você utilize o SEO. O que é o SEO? São otimizações de busca que você vai poder fazer. O SEO você vai utilizar para ser encontrado no Google, enfim, nas mídias sociais. Ou seja, ele é extremamente importante para essa etapa de atração. Depois nós vamos ter a segunda etapa, que é a etapa de conversão. Nela você vai transformar visitantes em leads. Ou seja, é nessa etapa que você vai precisar adquirir dados dessas pessoas em troca de conteúdo de valor. Você vai fazer isso através de landing pages, tá? Que são páginas de conversão. Nela você precisa ter as seguintes coisas. Você precisa chamar a atenção das pessoas que olham para essa landing page. Você precisa ter um formulário, tá? Na qual as pessoas vão preencher nome, e-mail. É importante lembrar que esse formulário seja agradável e que não seja muito grande, porque senão as pessoas elas não vão responder esse formulário. É importante também ter um botão de Call to Action, que é o nosso CTA, que seria o botão de chamada de atenção. Por exemplo, quero esse e-book, quero esse conteúdo. Outra ferramenta que também é utilizada bastante nesse processo de conversão é o CRM, que seria uma gestão de relacionamento do cliente. Nele você terá toda a sua base de contatos e isso vai permitir que você possa administrá-los sabendo exatamente o que eles necessitam. A terceira etapa é a etapa de vendas, na qual você vai nutrir os seus leads até eles virarem clientes. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de conteúdos e e-mails segmentados que vão conduzir os seus leads através do funil para a última etapa. Eu não quero que de forma alguma essa parte pareça complicada para vocês. Então eu vou falar aqui algumas ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de nutrição, mas eu já aviso que vocês vão precisar de um software para ajudar nessa etapa. O software vai diminuir bastante a quantidade de trabalho que vocês vão ter. A primeira ferramenta que eu vou falar sobre vai ser a automação de marketing. Nela você consegue fazer de forma escalável e personalizada conteúdos para os seus leads. Você vai fazer conteúdos diferentes para públicos distintos. Na automação de marketing, você vai poder fazer segmentações com seus públicos. Ou seja, conteúdos diferentes para públicos distintos. Um exemplo, você tem uma quantidade de leads que desejam apartamentos com 2 dormitórios. Você não vai enviar e-mails para essas pessoas de casas com 3 dormitórios porque não faz sentido nenhum. E por quê? Você estaria desperdiçando esse lead. Você precisa enviar para ele conteúdos que realmente interessam a eles. Por isso que a automação de marketing é tão importante. Além disso, na automação de marketing, você pode fazer um sistema de pontuação de leads para saber qual lead está mais próximo do processo de venda. Nós também temos o e-mail marketing como ferramenta,
na qual você pode enviar um grande volume de e-mails personalizados e poder ver a taxa de abertura desses e-mails. Quarta e última fase é a fase de encantamento. Nela, você vai transformar clientes em promotores. Mas por que essa fase é tão importante e ela é tão deixada para trás pelas pessoas? Muitas vezes, as pessoas pensam que o inbound marketing acaba quando fecha a venda. Mas não é isso que acontece. Por quê? Nos dias de hoje, as pessoas não escutam mais o que a sua empresa fala. Elas não escutam mais as suas propagandas, os seus anúncios. Elas querem saber a opinião dos seus amigos, da família e de recomendações na internet. Então imagina, se a sua imobiliária for mal recomendada, você acha que ela vai fechar negócio com você? Não. Claro que é difícil agradar todo mundo e a gente sabe disso. Mas você precisa fazer o possível para encantar o seu cliente. Isso nada mais é do que a fidelização do cliente. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas para essa etapa. Você deve investir na sua empresa em sucesso do cliente. É essencial que toda empresa tenha uma cultura de sucesso do cliente. Ou seja, um atendimento educado, sempre tirando as dúvidas dos seus clientes, sempre colocando o seu cliente em primeiro lugar. Também é extremamente importante que se continue uma comunicação após o fechamento de negócio, através de envios de e-mails com conteúdos, perguntando também se os seus clientes têm algumas dúvidas e fazer principalmente conteúdos avançados e que atendam às necessidades dos seus clientes. Então é isso, pessoal. Acabou por aqui a nossa aula de inbound marketing. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, envie um e-mail pra gente, que a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Obrigada, tchau!